Senhor a todas vocês. Que Deus abençoe. Nós estamos mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Então vamos estudar a lição número 12, que nos traz por título Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Nós estamos no final da nossa lição desse trimestre, terceiro trimestre do ano de 2020. E nessa lição nós vemos que Esdras e Neemias, toda essa lição nós temos estudado sobre o povo de Israel, né? E o tema principal da nossa lição são os princípios divinos em tempos de crise. E o que aconteceu lá no povo de Israel, nós trouxemos aqui para nós também e temos aplicado no nosso dia a dia. Quero convidar todos, nós vamos fazer uma oração para iniciarmos a nossa aula desse dia 20 de setembro. Senhor Deus, na Tua presença estamos, colocamos nossa vida em Tuas mãos. Cada aluno, cada professor da Escola Bíblica Dominical, vai, Senhor, abençoando cada um deles. Toma em Tuas mãos, guarda e livra de todo mal. Senhor, este assunto que estaremos estudando hoje, sobre a questão do casamento misto, aquelas situações que não te agradam, Pai. Nós te louvamos e bendizemos, te pedimos a proteção divina em nome de Jesus. Amém. Então tá, vamos dar continuidade ao nosso estudo. A nossa lição, que é Esdras e Neemias combatem o casamento misto, tem como texto áureo: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Verdade prática: o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. O lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, mas tem uma condição: desde que seja observada a orientação divina para a sua formação. Então, desde o início, né? Então, temos que ter essa preocupação da formação do nosso lar, da nossa família, nosso casamento. Quando eu estava estudando essa lição, eu me reportei muito à minha situação de quando jovem, porque nós estamos nos preparando, quando nós nos preparamos para o casamento, é da nossa juventude, né? Então, tem as situações da nossa juventude, no caso de ficar viúva ou viúvo. Então, tem essas situações que aí o ser humano, o homem, a mulher, voltam a pensar num casamento, em constituição de uma família. Então, nós vemos aqui, nessa lição, na leitura diária, que tem vários pontos, né? Todos os dias da semana, o casamento, uma instituição divina, lá no livro de Gênesis. Deus reprova o casamento misto, nós vemos todas essas referências que tem lá no livro de Êxodo e Deuteronômio. O Senhor já alertando o povo de Israel, o povo judeu, não se misturar com outros povos, porque traria várias consequências ruins. A tragédia de um casamento misto, o prejuízo que traria para a nação, né? E também nós vamos ver o prejuízo que traz para nós, na nossa situação. Um casamento aprovado por Deus. Qual é o casamento aprovado por Deus? O amor, a base do casamento e a proteção do lar. Então, aqui na nossa lição, nós vamos ver esses pontos. Esses pontos foram as referências durante a semana. Quem leu essas referências viu, né, o que tem falado a palavra de Deus com relação a essas referências. E a leitura bíblica em classe, que está em Esdras, capítulo 9, de 1 a 4, Neemias 13, 23 a 26, o 9, 38 e o 10, 1, 29 e 30. Nós não vamos ler porque é uma leitura extensa e vai tomar muito nosso tempo, né? Mas nós vemos aqui toda essa referência, que o que aconteceu com Esdras e Neemias, o que aconteceu com Esdras e Neemias, não, o que aconteceu naquele povo, para eles tomarem essas atitudes. Então, tem um ponto aqui
de Neemias 1:13. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E seus filhos falavam meio asdoditas e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossos filhos e vossas filhas e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmo. Então, essa foi a atitude lá de Neemias. E Esdra? Esdra também tomou uma atitude grande. Ele disse o seguinte, aqui: quando ele, acabadas, pois, essas coisas, chegaram-me a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos desta terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas e dos egípcios e dos amorreus. E aí, em seguida, quando contam para Esdra que o povo estava já misturado, tomando as mulheres casando com os homens, e estavam, até a língua deles, eles já falavam como aqueles outros povos. E ele dizia: ouvindo eu tal coisa, olha a atitude de Esdra: rasguei a minha veste e o meu manto, arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Vemos aí a atitude de Esdra, né? Que ele ficou totalmente decepcionado. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras de Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém, eu me fiquei assentado atônito até ao sacrifício da tarde. Então, nós vemos aqui nessa lição, nós vamos ver que na lei de Deus existia, ou existe ainda, ordens, e dizia o seguinte: não façais concerto com os moradores da terra, nem tome das suas filhas, nem dos seus filhos, que está lá em Êxodo. Isso eram as recomendações dadas para o povo de Israel, para o povo hebreu. E nós vemos nas leituras diárias que o povo hebreu, até Deus dizendo: olha, quando eu chamei vocês, não era porque vocês eram um povo grande, um povo forte, não. Eu chamei vocês por ser um povo pequeno e humilde, e para que eu fortalecesse vocês. Mas para isso precisava de regras, vocês obedecerem regras. Então é essa lição, esse assunto que nós vamos estudar. E nós temos aqui 5 objetivos: apresentar o combate de Esdra e Neemias com o casamento misto, a luta deles, né, para evitar, e até para evitar não conseguiram evitar, mas a situação foi que aconteceu e depois tiveram que tomar uma atitude drástica, que quando a gente olha assim a nossos olhos, a gente até tem por entender às vezes que foi uma atitude muito drástica, porque desconstituiu as famílias, né? As mulheres tiveram que voltar com as crianças e houve ali uma destituição daquelas famílias, para poder fazer um ponto final, um marco, e a partir dali já obedecerem completamente, né? Então apresentar isso, explicar o porquê de um judeu não poder se casar com uma pagã. Por quê? Destacar a sobrevivência do povo judeu, aconselhar a respeito do casamento de crente e incentive a espera de um Deus. Então, esses são os pontos específicos da nossa revista, né? Da nossa lição. E nós sabemos que o casamento, ele constitui uma unidade e ele é uma ordem divina, uma ordem de Deus. Então, no Antigo Testamento, o Senhor proibia a união mista. Para quê? Para não haver a destituição daquele povo escolhido por Deus. Porque quando aquele povo se unia, trazia uma cultura do outro. E aí o povo de Israel, o povo judeu, ia sendo contaminado com as culturas pagãs daquele outro povo.
E nós vemos que até o grande e sábio rei Salomão foi contaminado com uma situação dessa, né? Teve as influências claras da religião das suas esposas estrangeiras. Um homem tão sábio, mas acabou se contaminando também, se envolvendo com outras mulheres que não eram mulheres judias, e aí trouxe problema até para a vida dele. Então nós vimos aqui que foi esse o motivo que o sacerdote Esdras ficou assim, tão perplexo quando tomou conhecimento de que o povo que tinha voltado do exílio já estava ali todo mundo se misturando, se contaminando com as outras famílias, né, que não eram família deles. Nós vimos que o povo começou a seguir as abominações dos povos. Ele, então, como nós já vimos lá no que nós lemos, né, ele tomou aquela atitude drástica, chorou, rasgou suas vestes, dando aquela imagem de tristeza, de revolta, sem entender o porquê o povo agiu dessa forma. Então, vemos que o resultado deste movimento foi uma purificação e tomada de atitude firme em obediência à palavra de Deus. Quando Esdras tomou essa atitude, nós vemos que até os homens que estavam ali, um deles tomou uma atitude e disse, não, nós vamos fazer isso, aí já trouxe a ideia, tal, e Esdras aceitou, levou diante do povo e eles aceitaram. E aí houve toda aquela decisão. Nós vemos aqui no ponto 1. Vamos partir para o ponto 1, que diz, Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. A ira e a reação dele. Por que será que ele agiu daquela forma, né? Um líder, nós vemos durante toda essa lição que Esdras foi um líder assim, que foi levantado por Deus para trazer o povo lá do exílio, e ele veio, lutou, a construção do templo, a construção dos muros, a condução de todo aquele povo. E aí, quando ele sabe que quando o povo chegou ali, aconteceu tudo isso, houve aquela mistura, né? Quando Esdras foi informado de que muitos judeus que morando em Judá haviam se misturado, ele rasgou suas vestes, não vamos até falar aqui novamente, né? Arrancou os cabelos, tanto da sua barba como da sua cabeça, e assentou-se atônito. Esdras dobrou os seus joelhos diante do povo e orou a Deus, e todo o povo chorou com grande voz. Houve um envolvimento do povo, né? Que viu aquela situação que Esdras estava passando como um líder. Eu não sei exatamente o que ele pensou naquele instante, né? Mas o fato é que ele ficou revoltado com tal situação. Então, nós vemos aqui, nós temos que sempre estar atentos ao nosso prazo, ao nosso horário, né? Ao nosso horário. Mas aí nós vemos que os efeitos da atitude de Esdras. Quando Esdras agiu dessa forma, houve um judeu chamado Secanias que disse, olha, ele até tinha casado com a mulher estranha, mas ele disse, olha, eu tenho aqui uma ideia, então nós vamos fazer o seguinte, agora pois, façamos um concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, então as mulheres e os filhos. Ele mesmo tomou deu essa ideia para Esdras. E aí Esdras ficou pensando e eles disseram a Esdras, levanta-te, pois, porque te pertence este negócio e nós seremos contigo, esforça-te. Aí foi muito bom para o líder, né? E aí aquele povo também incentivou Esdras e disse, não, então vamos fazer isso sim, vamos tomar essa atitude. Então o povo se arrependeu e Esdras se levantou e fez um juramento com o povo. E disse assim, e o povo jurou. Todos os que haviam retomado do cativeiro foram convocados. E Esdras falou-lhes, vós tendes transgredido e casaste com mulheres estranhas. Fazei confissão ao Senhor, apartai-vos das mulheres estranhas. E responderam todos, assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Sobre este negócio foram postos que Jonatas e Jazéia, auxiliados por 2 levitas,
eles receberam a incumbência de supervisionar o encerramento definitivo desta união proibida por lei, pela lei de Deus. Então, esses dois, Jonatas e Jazéias, ficaram incumbidos de acompanhar isso. Eu imagino que deve ter sido uma situação muito triste naquele momento, porque foi aquela destituição das famílias, a separação das famílias. Mas como Deus estava no negócio, aí todos aceitaram, mas com certeza ainda houve aquele choro, aquele movimento daquela cidade, né, naquela região toda. Mas aí eles foram despedidos. Antes mesmo da chegada de Esdras a Jerusalém, Neemias já havia enfrentado tal problema. Por isso que o título da nossa lição traz que é Esdras e Neemias, eles combatem. E na época de Neemias, Neemias viu que, inclusive, alguns sacerdotes tinham se envolvido com mulheres estranhas, mulheres que não eram judias. E Neemias também fez eles fazerem o juramento. Neemias afastou aqueles sacerdotes que que tinham casado com outras mulheres. E entre eles tinham os levitas também. E aí ele contratou novos sacerdotes, novos levitas. Então houve também aquele movimento, né? Aquela alteração. E diz que um dos netos do sumo sacerdote, Eliasabe, era genro de Sambalate e foi afastado por Neemias. Então nós vemos que até entre os sacerdotes, os levitas, aconteceu essa situação, né? Isso aí nós estamos vendo uma parte da história do povo judeu. A situação que aconteceu e Esdras e Neemias tiveram que tomar essas atitudes. Por que um judeu não podia casar com a mulher pagã? Então nós vemos que existe um porquê. Uma nação pequena, primeiro, não vamos nem falar em virtude da nação, porque existia uma ordem de Deus para que eles não casassem, para que não houvesse a mistura, para que não houvesse o infiltramento de situações, de costumes pagãos dentro do povo judeu. Então, esse já era um ponto. Então, a desobediência a esta ordem de Deus era um ato de rebelião. A finalidade desta proibição era evitar que o judeu viesse a seguir a religião da mulher pagã. Então, era essa situação. Evitar que houvesse essa mistura para ele não seguir a religião da esposa, né? Então, esse é um dos pontos. A história de Israel registra vários exemplos das consequências nefastas do casamento misto. Nós temos a situação de Salomão, como já foi falado. Nós temos a situação clara de Acabe e a confusão que veio pelo fato de Acabe ter casado com Jezabel. Acabe, rei de Israel, casou-se com Jezabel, que era a princesa Sidônia. E Jezabel fortaleceu o culto a Baal. E nós conhecemos toda aquela história registrada no livro de Reis. Diz em Israel, e perseguiu os profetas de Deus. Então, toda essa situação, Deus já tinha orientado por que não haver esse casamento. E eu tenho aqui um resumo que diz que a quebra do mandamento divino, houve a quebra do mandamento divino, né? O ato da egonomia, ou seja, casamento com o indivíduo, com um membro de um grupo estranho àquele a que pertence, era uma desobediência expressa ao mandamento divino, devido à sacralidade do propósito de Deus em relação à nação de Israel. O casamento misto era definitivamente um pecado. Nós vemos que era uma proibição e era uma desobediência, né? Segundo, o casamento misto também levava à perda da identidade daquele povo, conduzia à apostasia. Então, esses pontos era o ponto-chave que era proibido. Então, se eles faziam, estavam desobedecendo, né? No ponto 3, a sobrevivência do povo de Deus. Existem judeus até hoje, até nos dias de hoje, porque, embora espalhados por quase todos os países, não se misturam com os povos, no meio dos quais passaram a viver, conservando-se sempre separados. Este é o resultado da obediência à orientação divina, que inspirou outras leis que regem os judeus em todo o mundo, aos quais proíbe que uma pessoa judia se case com uma não judia.
A preservação do povo judeu é considerada um milagre, quando se aliam às tremendas perseguições que sofreram durante séculos em muitos países, como, por exemplo, Espanha, Polônia e Inglaterra, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, o nazismo na Alemanha. Então, se nós formos ver essa parte da história, vemos que a existência, a permanência do povo de Israel é um milagre. E nós sabemos que é porque foi um povo escolhido por Deus, né? Que passou por toda aquela situação. A história que nós vemos do povo de Israel, que sofreu perseguições, que foi cativo lá no Egito, que foi cativo para a Babilônia, e houve aquela separação, mas depois se uniram novamente. Então nós vemos que essa situação é até um milagre hoje Israel existir, uma nação forte, potente, um grande comércio, mas nós vimos que tudo isso aí é a mão de Deus naquele povo. E trazendo para nós falamos da história do povo judeu, e para nós temos no nosso texto áureo a referência que não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Aqui, Paulo escrevendo aos Coríntios, né? Então, nós vemos que a maior bênção, diz o nosso comentarista, que Deus deu à humanidade foi o envio de Jesus Cristo, a parte espiritual. E na parte material, a maior bênção que se dá no ser humano é o casamento, é a união, você se completa, você vai formar a sua família. Então vocês orem, procurem entender a vontade de Deus na sua vida. Procurem o seu bem-amado para formar a sua família. O Senhor está preparando ele para você. Acredite. Então a orientação bíblica que a Bíblia dá ao crente quanto ao casamento é: e fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Isso aqui é uma parte lá de Coríntios 7:39, né? Tratando das mulheres ou dos homens viúvos, né? Que ficam livres para casar, mas desde que seja no Senhor. Mas trazendo também para as moças que nunca casaram, podem casar, vocês são livres para casar, desde que seja no Senhor. Isso para quê? Para evitar maus constrangimentos, para você, primeiro, ser obediente à palavra de Deus. Primeiro ponto, obedecer. Obedecer à palavra de Deus. Segundo, evitar maus constrangimentos. Você se envolver com a cultura dele. Aqui no povo de Israel tem as culturas pagãs, aqui conosco também. Quando nós nos envolvemos com outros jovens ou outras moças, acontece que eles têm outros costumes, não conhecem a palavra de Deus. Então, se isso vier na sua mente, você gostar de um rapaz que não é evangélico, traga ele, evangelize ele, ore ele, jejue, que aí o Espírito Santo faz morada no coração dele. E aí ele será seu. A Bíblia explica em 2 Coríntios 6:14 as implicações da expressão no Senhor. A cada crente que estiver pensando em casar-se deve meditar profundamente sobre este texto. E diz: porque assim como o casamento na direção do Senhor enseja a possibilidade de uma felicidade sem limites, o casamento de um crente com um descrente, com muita probabilidade será uma infidelidade. Casamento é uma união total entre o homem e mulher. Jesus disse: não são mais dois, mas uma só carne. Então, que o casamento, nós já sabemos e pensamos e reafirmamos o que diz a palavra do Senhor. Casamento é a união do homem e a mulher, que devem estar na presença do Senhor. E quando se fala do jugo desigual, Paulo usa uma situação até natural, usada no povo do campo, que colocava aquele jugo em dois animais que trabalhavam junto, que tinha aquela comunhão no seu trabalho. Isso traz para a comparação do casamento, porque quando as duas pessoas se unem, tem que estar em comunhão, tem que estar
agindo de forma em comunhão, porque senão não dá certo. Como que vai puxar um para o lado, outro para o outro? Aí não dá certo. Isso fala de uma perfeita união entre os cônjuges, envolvendo corpo, alma e espírito. E isso é verdade. Casando-se o crente com o que não é crente, pode naturalmente obter a união do corpo e em parte da alma, mas é impossível que haja união no espírito. Pois enquanto um pertence ao reino de Deus, o outro pertence ao reino das trevas. Infelizmente é isso. Que diferença tremenda que abre uma brecha muito triste na união. Ainda que o crente tenha pedido perdão a Jesus por esta falta cometida, vive agora preso a um outro. Não, eu caso, peço perdão, e aí tá. Mas quem vai conviver são vocês dois. Quem vai sofrer toda essa situação são vocês dois. Aí diz, é impossível calcular o sofrimento de uma união desta natureza, que uma união desta natureza tem causado. Também, a parte não crente não respeita a parte crente, pois sabe que ele errou contra a Bíblia, amando mais o casamento do que a Deus. Ou, vamos dizer, amando mais o rapaz, o seu amado, do que a Deus. E aí a pessoa pode dizer, não, assim, mas eu caso e depois eu vou orar por ele, para ele se converter. Então você pode até fazer isso, mas primeiro você vai estar desobedecendo. Segundo, você vai trazer problema para você. Já vai ser um casamento que vai começar com mais uma dificuldade, né? Em lugar de ter se estabelecido de um lar cristão, uma plataforma do evangelho, aumentando assim a influência espiritual da igreja, houve um triste recuo. Um soldado de Cristo passou para o lado oposto. Isso aqui é o comentarista do nosso comentarista da nossa revista. Forma-se um lar sem definição espiritual. Os filhos estão desprovidos de ajuda espiritual. A síntese, o casamento é a união total entre o homem e a mulher, com certeza. E então a nossa orientação é, vamos esperar em Deus. Nós vamos esperar em Deus. Jovem, o seu desejo é ter um lar, o seu desejo é ter um casamento. Eu sei que é o desejo de toda jovem. Nosso sonho é estudar, ter o nosso emprego e ter a nossa família, ter os nossos filhos. Isso é regra geral. Algumas que não pensam em não ter filhos, e ter o seu amado, né? Mas desde que seja no Senhor, ore ao Senhor, espere no Senhor. E diz aqui a nossa revista, nosso comentarista, jovem, o seu desejo é ter um lar e experimentar a riqueza do amor de um companheiro? Ore ao Senhor, que Ele vai preparar para você. Ore e vá olhando, vá observando que Ele pode estar bem pertinho de você. Lembra-te de que Deus ouve as nossas orações. Nós temos aquele exemplo bíblico de Eliezer, que foi buscar a esposa para Isaac. Ele orou ao Senhor e a Rebeca apareceu. E você pode orar que seu Isaac vai aparecer. Ele deve estar bem pertinho de você. Eu tenho visto que esse ano, mesmo de pandemia, né, gente? Um bocado de menina aí casou. Um bocado de casamento da igreja. E, inclusive, domingo passado, domingo atrasado, já teve uma anunciação de namoro, né? Aí na igreja. Só que o rapaz foi buscar lá no setor. Vocês têm que ficar de olho, vocês têm que orar ao Senhor e olhar aí dentro da igreja. Tem muitos jovens. Então, que Deus abençoe todas vocês. Venha proteger cada uma de vocês da direção do Espírito Santo. E para finalizar, nós vemos aqui. Entrega, pois, a tua vida e o teu futuro a Deus. Faz que o solitário viva em família. Deus que trouxe a companheira para Adão, poderá fazer isso por ti. Espera, pois, no Senhor. E esse é o encerramento da nossa lição, o conselho que Deus temos dado. Ouça este bom conselho, espera no Senhor. Então, que Deus venha abençoar cada uma de vocês. E com esse louvor, final aqui deste louvor, nós vamos fazer uma oração por cada uma de vocês. Que Deus venha abençoar cada uma de vocês. Senhor Deus, Pai maravilhoso, neste momento, Pai, coloco na Tua presença cada jovem
desta classe. Vai abençoando a vida de cada uma delas. Tu conhece o coração delas, Pai. Prepara para cada uma, Senhor, o seu Isaac. Vai, Senhor, preparando. Dá a elas, Senhor, tranquilidade, paz e fé. Senhor, que elas possam ser obedientes à Tua palavra. Vai, Senhor, visitando o coração delas naqueles momentos que estão tristes e angustiados. Mas que a sua fé, Senhor, seja fortalecida na Tua presença. Jesus, nós sabemos que Tu és aquele Deus que sonda os corações. Tu conhece a alma, Senhor. Tu conhece o coração de cada uma das alunas. Toma, Senhor, em Tuas mãos. Abençoa, guarda e livra de todo o mal. Traz a elas, Senhor, a bênção espiritual da sua vida. Traz a elas, Senhor, o seu Isaac. Abençoa, Senhor, que tenham um bom casamento, uma boa escolha de companheiro, para que vivam felizes, Senhor, na Tua casa. Abençoa, Senhor, guarda e livra de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos vocês.